Eu assisti a série Dahmer, um canibal americano, e fui pesquisar um pouco da história de Jeffrey Dahmer, né, um dos maiores serial killers da história. E galera, foi um soco no estômago. Jeffrey Dahmer fez, ao longo de mais de 10 anos, né, ele fez 17 vítimas, sendo todos homens. E há um tempo atrás, que eu já conheci um pouquinho sobre ele, eu achava que eram homens e mulheres, mas eram só homens. Isso aí eu fiquei surpreso, porque ele era homossexual. Na adolescência, né, ele se descobre homossexual. Ele atraía suas vítimas, né, ele tentava conquistar ali meio que na lábia. Era assim que funcionava, mais ou menos como funcionou aqui o Maníaco do Parque, né? Que foram nesse mesmo esquema de conquistar as mulheres, só que lá ele fazia com homens, né? E a história desse camarada, a gente percebe o quanto que um psicopata, a mente de um psicopata é perturbada, né, cara? O pior de tudo é que da forma que retrata na série, eu imagino que teria sido assim também, porque ele não era um cara rico, né? Ele fazia os crimes, cometia os crimes e ocultava os corpos de uma forma assim meio porca, né? Até porque ele morava em um apartamento e havia moradores que percebiam coisa estranha com ele. E era... Cara, e era bizarro. Jeffrey teve uma infância difícil, cara. Acho que não financeiramente, mas em relação a problemas mesmo. Os pais se separaram, viviam brigando. Isso é mostrado na série, né? E eu acredito que o divórcio tenha sido uma coisa muito difícil para ele. Claro que isso não é motivação para você sair matando pessoas, mas pelo menos explica um pouco do comportamento. Outra coisa que mostra na série e que era verdade é que ele ficou apaixonado e se encantou por dissecar animais mortos, né? Isso é mostrado que desde cedo ele demonstrou esse interesse e o pai até ajudou ele a aprender um pouco sobre isso, mas não imaginava que o filho ia se tornar um serial killer. Ele foi preso, pessoal, porque um dos jovens que ele tentou matar, né, tentou seduzir e matar, escapou, né? E esse jovem encontrou alguns policiais que, quando chegaram na casa, viram que era tudo muito estranho e acabaram achando fotos de pessoas mortas que ele fotografava, ainda tinha essa mania ainda. Além de fotografar, ele comia, coisa terrível. E, cara, nisso acharam uma cabeça na geladeira, acharam crânios, acharam ossos, acharam corações. Cara, uma cena brutal, brutal mesmo. É interessante que tem uma vizinha que é retratada na série e que ela é uma mistura de duas mulheres, né? Uma que era a vizinha de lado dele mesmo e uma outra que morava na mesma rua e que foi a mulher que executou as ligações, né? Ela fez muitas ligações, não era ouvida, mas acabou sendo fundamental para ele ser preso e para as investigações depois, né? E a que morava do lado, ela falava de que ele distribuía sanduíches para os moradores, que era uma cena terrível também, porque você imaginava que ele comia gente, então, nossa. Estima-se que se as autoridades tivessem ouvido algumas das ligações, pelo menos 5 jovens teriam sido salvos. Triste, né, cara? Então, graças a esse jovem que fugiu, ele foi preso. Tem uma entrevista dele aqui no YouTube, que é mais de 1 hora, eu assisti um pedaço e, cara, realmente ele era muito frio, ele não demonstra assim nenhuma expressão e realmente o cara era completamente frio. Pessoas que estiveram presas junto com ele falaram que ele tinha manias estranhas dentro da cadeia, inclusive ele tinha mania de pegar comida e fazer meio que esculturas ali de órgãos, né, e deixava exposto para que todos vissem, para ficar com medo. Enfim, pessoal, o Jeffrey morreu, né? Aliás, mataram, ou ele achou um doido maior que ele, e ele foi morto a poladas dentro da cadeia quando um dos presos viu a oportunidade de fazer isso. Nós sabemos que pessoas que vivem por esse caminho e vão para esse caminho não tem outro fim, né, pessoal? Acaba tendo um fim igual a esse, e é uma história muito triste, né, cara? Porque era uma pessoa que poderia ter uma vida comum, constituir uma família, mas que infelizmente partiu para esse lado e acaba sendo muito triste, né? Quantas vítimas, quantas famílias não sofreram por causa disso. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa história? Deixa aí nos comentários e se inscreva para você assistir os próximos vídeos. Valeu!